Fala, torcida do Mengão! Sejam todos bem-vindos, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações com o SBT Esportes Rio. Vocês acompanharam aí o Globo Esporte. Pessoal, já deixando os créditos ao canal da SBT Esportes, torcedor flamenguista. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. No profissional, vamos dizer assim, mas já é muito competente, a gente já consegue ver muito as características, o brilho, e às vezes até a gente entende uma experiência que a gente não entende de onde que sai, né? Mas talvez da sua carreira de jogador e dele ter feito uma transição muito focada no que ele já projetava para o seu futuro. Enquanto jogador, ele já sabia que queria ser treinador e ele já estudava e ele já se informava, mesmo ainda sendo jogador de futebol, Vini Casagrande. Perfeito sua análise, não é por acaso que ele está conseguindo tanto sucesso nesse início de carreira como um treinador de um time profissional. Tanto é que já tem gente pedindo o Felipe Luiz na seleção brasileira. Eu acho isso muito cedo, mas não concordo com esse tipo de opinião. E eu acho que esse sucesso dele no início é por causa disso. Foi um cara que se preparou muito bem nessa transição. E outra, ele não ficou muito tempo parado. Se a gente analisar o fim de carreira e depois o começo de trajetória do Felipe Luiz como treinador, meses depois ele já estava assumindo o Sub-17 do Flamengo. E logo depois o Sub-20, e aí veio a oportunidade de treinar o time profissional do Flamengo e ele tem dado muita conta do recado. Nesse baita VT preparado pelo Flávio Vinick, eu concordo plenamente com uma declaração ali do Felipe Luiz. É muito difícil hoje ganhar do Flamengo. O Flamengo pode não fazer um grande jogo, mas isso não quer dizer que o adversário vai conseguir vencer o Flamengo dentro de campo. E eu vou pegar um jogo do Campeonato Carioca como exemplo. O Fla-Flu, pela Taça Guanabara ainda, que foi 0-0, o Flamengo jogou muito mal. Arrisco a dizer que foi o pior jogo do Flamengo no campeonato. Mas mesmo assim, o Flamengo foi quem mais chegou próximo de balançar a rede numa cabeçada do Cebolinha nos minutos finais do jogo. O Fluminense não foi o time que chegou mais perto de fazer o gol, pelo contrário. Então eu concordo com o Felipe Luiz e esse sucesso que ele está tendo na frente do Flamengo não é por acaso. É um cara que trabalha bastante, que estuda bastante, é um workaholic. Por exemplo, em dia de folga do elenco, o Felipe Luiz e o José Boto vão para o Ninho do Urubu para poder estudar adversário. Então isso aí não é por acaso. E eu acho que esse ano o torcedor rubro-negro ele tem que ficar muito feliz, muito motivado, porque eu acho que a tendência é que brigue por títulos. Vai conquistar? A gente não sabe. Isso aí só o tempo dirá. Mas, repito, tem tudo para dar certo dentro de campo. É claro aí que nesse sucesso do Felipe existe também um pedaço de um trabalho do Tite, o Lucas Pedrosa, que não deu match, vamos dizer, com o Flamengo, mas que com toda a competência do Tite levou o Flamengo até ali a perto da final da Copa do Brasil, e por conta da conquista da Copa do Brasil feita pelo Felipe Luiz, ele também consegue disputar a Supercopa. Então a gente está falando aí de 4 títulos, né, que o Flamengo tem. 2 deles foram absolutamente do trabalho do Felipe Luiz e 2 têm um pouquinho, um respingo aí de trabalho de outros profissionais. Mas nada disso desfaz ou apaga ou borra a qualidade que a gente tanto destaca desse jovem treinador que, na minha opinião, já falei isso aqui algumas vezes, ele tem que ainda mostrar muita coisa porque ele está só começando, mas pelo que a gente já viu até aqui, ele vai se desenhar aí para ser o único hoje brasileiro trabalhando no Brasil com esse formato, com esse jeito de jogar tão intenso que a gente vê mais em treinadores importados, o Lucas Pedrosa. A carreira do Felipe Luiz ela foi feita a maior parte fora do Brasil. Ele só veio para o Flamengo naquele momento onde o Flamengo também começou sua era vitoriosa e ele foi muito importante para isso. Mas a bagagem dele é uma bagagem europeia, é um aprendizado europeu também. Lógico que tem um treinador que ele sempre cita, que inclusive é o espelho dele, que fez ele ajudou ele bastante também, que é o Jorge Jesus, mas o Jorge Jesus com conceitos da Europa, porque é um português que entende muito de futebol e conseguiu revolucionar o futebol brasileiro. Então o Felipe Luiz, com toda a inteligência, com o QI elevadíssimo que ele tem não só jogando, porque existe diferença, né? Uma coisa é você ser inteligente jogando, outra coisa é você conseguir entender o jogo. São coisas completamente diferentes e o Felipe Luiz consegue ter essas 2 características. Então ele pega um trabalho do Tite, que o Tite sofreu muito também, não só com alguns problemas dele, mas o Tite perdeu o Everton Cebolinha, o Luiz Araújo e o Pedro em um determinado momento da temporada, que pra mim qualquer time do mundo que perca seu trio de ataque vai sofrer dificuldade. Mas o Felipe Luiz, mesmo com esses problemas, com os reforços que chegaram também, principalmente o Plata, que ele faz evoluir,
e tudo mais. O Wesley, então, que se tornou o jogador que a gente está vendo, que provavelmente vai ser titular amanhã contra a Argentina, é tudo mérito do Felipe Luiz. E o trabalho dele, todo o conhecimento, toda a inteligência, a bagagem como jogador, o estudo que ele conseguiu fazer mesmo antes de parar de jogar, junto a um elenco que é uma máquina do Flamengo, isso obviamente é complementar. E repito, em nada tira o mérito do Felipe Luiz. Mas além disso tudo, ele conseguiu pegar uma equipe que talvez seja o melhor elenco da história do futebol brasileiro no século XXI. Eu não consigo lembrar de uma equipe do 1 ao 23 que tenha tanta capacidade técnica no futebol brasileiro no século XXI do que esse Flamengo. Cadê teu óculos? Eu esqueci lá dentro. Por favor, pode pegar os óculos. Pedrosa passa muita credibilidade, Vene Casagrande, com aquele óculinho dele, entendeu? Então vai trazer os óculinhos do... Você tira pra maquiar? Já. Aí vem batido. Vai trazer. Ô, Tá Vene tudo certo. Casagrande, fala comigo. Tem boletim médico em relação ao Flamengo? Já até publicado pelo Flamengo, você também publicou. Qual é esse boletim? Olha, é um boletim bem grande, bem extenso, porque são vários jogadores, né? Ele falando, atualizando a situação do Gerson, que vai se reapresentar hoje, a situação do De La Cruz, que ele não foi cortado, inclusive confirmando uma informação que a gente trouxe aí durante a semana. Ele não foi cortado por uma questão física, foi uma questão técnica. O treinador da seleção uruguaia preferiu não levá-lo para o jogo contra a Bolívia, por ser na altitude, uma opção técnica, não foi questão física, o que é bom, né, para o Flamengo. Sim. E ele se reapresenta hoje também junto com o Gerson. E o Arrascaeta, ele teve um problema físico, infelizmente, uma lesão constatada no exame da seleção uruguaia. Agora o Flamengo vai fazer seu próprio exame, mas a partir do momento que a seleção uruguaia consegue constatar um problema físico, uma lesão muscular, ou seja, mais uma lesão muscular em Arrascaeta, é algo que a gente vem debatendo aqui há muito tempo. Até que ponto o Arrascaeta vai aguentar a forte temporada do futebol brasileiro? Estamos falando de um Flamengo que deve ter aí pelo menos 80 jogos no ano. Será que ele vai conseguir jogar pelo menos a metade em alto nível, não é apenas entrar em campo? O Arrascaeta é gênio, dentro de campo isso aí é indiscutível, gente. O Arrascaeta, ele consegue fazer um lance, pronto, ele tira um coelho da cartola e pronto, decide um jogo. Só que fisicamente falando, a gente também precisa comentar e analisar. E o Arrascaeta, ele não consegue fisicamente, não consegue dar conta do recado dentro de campo. E eu acho até que é um debate que a diretoria do Flamengo já deveria ter. Foi até um questionamento que eu fiz ao José Boto sobre um provável substituto ao Arrascaeta. Precisa já pensar nesse nome? Ou esse nome já está dentro do elenco? É algo que eles precisam discutir, porque de fato o Arrascaeta, ele não vai dar conta do recado nessa longa temporada que o Flamengo terá pela frente. Ainda tem um Super Mundial no meio do ano. Então é uma lista bem extensa, quem quiser acompanhar está lá nas redes sociais. Já tem um tempo, o Lucas Pedrosa, que o Arrascaeta fisicamente não está 100%. Já que uns 2 anos, gente? 2 anos e meio? Pelo menos 2 anos. Desde a época né? do Dorival. Desde a época do Dorival. O Dorival mesmo, quando chegou, ele já tinha dado o recado. Ó, o Arrascaeta, ele vai entrar um jogo sim, a gente vai administrar, porque na ocasião ele já estava tendo problema físico. Isso foi em 2022, se eu não estiver enganado. 2022. Então, desde a época do Dorival, ele já vem enfrentando esse tipo de problema. Não foi 23, gente? 22. 22, Flamengo porque o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil é e da verdade. Libertadores e foi transmissão do SBT, Só Libertadores. que o Dorival colocava time B e time A, né? Ele usava o time de Copas e usava o time no Campeonato Brasileiro. Porque já chegou o brasileiro